É sempre uma alegria celebrar os mistérios relacionados à terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Divino Espírito Santo. Nossa Diocese de Formosa vive com profundidade esta semana de Pentecostes, que nós partilhamos com vocês, internautas, que nos seguem de diversos lugares. Falar do Espírito Santo é falar de algo inefável, que nós não temos palavras suficientes para definir e, ao mesmo tempo, conceituar o mistério do Santíssimo Espírito de Deus. Diante do mistério de Deus, fala mais quem cala, pois o silêncio, a contemplação, a adoração são os caminhos mais adequados para a gente mergulhar na essência do mistério de Deus, no mistério do Espírito Santo. Ao mesmo tempo que é grande, é pequeno. Ao mesmo tempo que parece estar longe, está dentro de nós. O Espírito Santo é o doce hóspede de nossas almas, como nós cantamos. O Espírito Santo, meus irmãos, é o amor do Pai e do Filho derramado em nossos corações profusamente. Quem tem o Espírito Santo tem unção, tem alegria, tem fortaleza, tem sabedoria, tem ciência, tem conselho, tem entendimento, tem piedade e tem o temor de Deus, que são os 7 dons que o Espírito Santo derrama em nós quando do nosso batismo. Quando nós somos batizados, nós somos marcados pelo mistério da Trindade e o Espírito de Deus nos banha com esses dons, com esses carismas. Aí vocês me perguntam, mas por que tanta gente batizada vive mal no mundo? Prostituição, drogas, desonestidade, corrupção, mentiras, desonestidades. Às vezes você vai à cadeia pública e pergunta, quem aqui é batizado? Todos. Alguns batizados na igreja dos crentes, outros na nossa igreja, mas estão ali. Por quê? Porque não deixaram o Espírito Santo agir em seus corações. O Espírito Santo é esta vela acesa, que o batismo acendeu dentro de nós. Para que esta vela continue acesa, é preciso que tenha o combustível, que é a vela, a parafina, que vai queimando. Se queimar até o fim, quando acabar, apaga. O batismo é esta luz do Espírito em nós, que a gente precisa abastecer com o bom azeite. Os mais velhos lembram, acho que aqui tem muitas pessoas mais velhas do que eu. Naquele tempo que nem a lamparina de querosene existia. Quem viveu nesse tempo aqui? Levanta a mão. No tempo que nem a lamparina de querosene. Algumas pessoas viveram nesse tempo. Energia nem a gente sabia que existia. O que você tinha? A candeia de azeite. Os homens plantavam a mamona, as mulheres colhiam a mamona, secavam a mamona, tirava a semente da mamona, torrava, pilava no pilão, fazia aquela massa, jogava no tacho e fervia.
ia tirando o azeite que boiava, ia colocando numa panela maior de ferro, que ia fervendo para apurar o azeite. Esse azeite era usado na candeia, que era uma coisa feita pelos ferreiros. Os ferreiros faziam. Vocês mais novos nem sabem o que é um ferreiro. Ferreiro é aquele que trabalhava o ferro no fole, fazia argola, fazia foice, fazia machado, na mão, na bruta. Lá em Campinorte, minha terra, ainda tem o seu Cirilo Ferreiro, tem mais de 100 anos, que eu conheci no fole, fazendo foice, fazendo formão, fazendo apetrechos de ferro, espetos e tudo mais. Então fazia-se aquela candeia, que tinha um cabinho que você podia pendurar, num arame, pendurava, colocava o azeite dentro dela e o pavio de algodão. As mulheres fiavam o algodão, você fazia o pavio, colocava ali, embebia no azeite, colocava o fogo no biquinho da coisa ali. Aquele foguinho amarelo que pouco adiantava. Por isso que o povo antigo tinha o dizer, dormia com as galinhas. Você não tinha nada que fazer à noite. Escurecia, a candeia não alumiava direito. Então você dormia cedo e levantava de madrugada, batendo a cabeça nas coisas para tratar dos porcos, para tirar o leite, para ir para a roça capinar, roçar o pasto. Era assim. E minha avó sempre falava para nós os netos, coloca o azeite na candeia. Porque se você não colocasse o azeite na candeia, o pavio queimava, apagava. Você tinha que fazer outro pavio. Você colocava o azeite na candeia. Assim é a nossa fé. Assim é o óleo da unção do Espírito Santo em nós. Nós precisamos abastecer a nossa alma com esse azeite do Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado também de óleo, azeite, luz, força, perfume. São muitos títulos dados ao Espírito Santo. Eu gosto muito desse título do óleo, do azeite. Porque o óleo serve para tanta coisa, gente. Vocês imaginam uma comida sem óleo para temperar? A sua moto, o seu carro não anda se não tiver o óleo. Quando a gente tem muitas dores nas pernas, tem muita gente que oferece para nós um óleo, que a gente esfrega na perna e melhora. A gente usa o óleo em tantas coisas. Então, o óleo serve para dar força. E o Espírito Santo é que nos dá a força da nossa fé. O que é preciso? Pedir a Deus esse dom que a Renovação Carismática Católica sempre fala dele, o batismo no Espírito Santo, que não é um sacramento, que nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com água. O Espírito entrou em nós, a nossa alma passou a ter o sinal de Deus. Os dons estão dentro de nós. O batismo do Espírito Santo é esse movimento que você deixa acontecer de dentro para fora, através da conversão, do arrependimento, da confissão dos pecados e do desejo de Deus. Isso é o batismo no Espírito Santo. Vocês, até antes da missa, no grupo de oração, oravam em línguas, cantavam louvores. Isso é um resultado desta alegria de ter o Espírito Santo vivamente no coração. É o Espírito que produz em nós esse amor que São Pedro, na sua fraqueza, confessou a Cristo. Tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Quem não tem o Espírito Santo não ama. Uma mãe partilhava comigo a tristeza do casamento da filha.
Um casamento de 8 meses já acabado. E ela me perguntava, mas qual é a causa? Eu perguntei, como foi o namoro? Ah, ele não era católico, mas aí a gente foi conversando, ele veio para a igreja católica, o padre batizou, fez a crisma e ele casou com minha filha. Ia à igreja todo domingo, mas o dia que casou nunca mais pisou na igreja, porque ele não tem o Espírito Santo. Ele foi batizado, mas não recebeu o Espírito Santo. Não tem fé. As coisas na igreja só pela fé. Sem fé, ninguém vai ser católico. Quem vai ficar aqui na missa escutando o bispo falar, o padre falar, o povo cantar? Se você não tem fé, isso não vale nada. Olhar para o Círio Pascal, olhar para as imagens, olhar para o altar, olhar para a bandeira do divino. Se você não tem fé, isso não vale nada. Então eu disse para aquela mãe, não desespere, porque ela não teve o Espírito Santo no seu casamento. Ele fingiu ser católico para casar com ela. Um homem vazio, sem Deus, que não se converteu para ser batizado. Não adianta você pegar a pessoa imunda, bruta, trazer para a igreja hoje, daqui o mês que vem você batiza a pessoa. Não adianta. O batismo é válido, mas a pessoa não está preparada. Nós temos que anunciar, evangelizar as pessoas para que elas aceitem Jesus e sintam a necessidade de receber o Espírito Santo. Aí vai o batismo. Pode ler lá os escritos, as falas de São Pedro nos Atos dos Apóstolos, que é isso. Falava de Cristo e as pessoas pediam o batismo, porque convertiam. Sem a conversão, o Espírito Santo não age. Ele fica preso como um passarinho na gaiola. Sem contar aqueles que espantam o Espírito Santo do coração com os vícios, com a mentira, com o pecado. O pecado espanta o Espírito Santo e morre os dons. O que é uma pessoa sem Deus? É uma árvore morta. A gente sai à rua, você logo vê uma árvore morta. E você vê uma árvore morta, nossa, tem que tirar logo, tem que jogar fora, tem que queimar isso. Tem muita gente batizada que são árvores mortas, não dão frutos. Porque a ignorância, as alianças com o demônio, com a carne, com o pecado, acabou com o óleo. A luz do Espírito Santo apagou. Não tem mais a luz. Foi-se embora. Essa semana de Pentecostes a gente precisa pensar, como é que está a minha fé? Eu sou essa luz acesa? Eu tenho óleo na minha cânfora? Eu sou como as virgens prudentes que esperavam o noivo e levaram óleos de sobra para vigiar durante a noite na luz? Se nós não tivermos o óleo da fé, da oração, nós somos católicos vazios. Aí você não sabe por que seus filhos não deram frutos, porque você não foi capaz de passar o óleo do Espírito Santo para eles. Nós temos falado muito de família ultimamente, que a família é tudo, é a base da sociedade. Uma sociedade sem família, ela vai morrendo. É o que querem fazer. Agora mesmo nesse foro de Davos aí, essa coisa globalista, comunista, imunda, discutiam lá. Tem que diminuir a humanidade pela metade. Porque temos que acabar com a fé cristã e judaica no mundo. Nova ordem. Comunismo. Contra a família, a favor de aborto, contra a fé. O mundo caminha para isso. Uma destruição total da fé. Lá no Chile, o comunismo está perseguindo terrivelmente a igreja.
queimando as nossas igrejas. Em Cuba, praticamente a igreja é um filetinho pequeno. Tudo contra a igreja. As universidades, dominadas pelos comunistas, vão matando a fé dos alunos. Vai impondo uma vida sem Deus, uma vida que leva os jovens às drogas. O que é um drogado? É uma pessoa sem Deus, sem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não vai beber cachaça, não vai usar droga. Droga é para quem é fraco. Desculpa se você usa droga e está aqui na igreja. Você é uma pessoa fraca. Você que está viciado na cachaça, dominado pelo vício, você é fraco. Seu interior é fraco. Você que está dominado pela internet pornográfica, você é fraco. Está doente. Perdeu o óleo. O pavio da candeia queimou. Você está queimado, você está morto por dentro. Não dá para você pensar um pai de família bêbado. Não, mas é uma imagem horrível. Um pai de família que chega tonto em casa. Qual o exemplo de moderação, de autodomínio que esse pai tem? O que esse pai vai deixar para os seus filhos, senão o trauma, a dor e o sofrimento? Um viciado em baralho, em jogatina, que vaza à noite na jogadeira, em torno de uma mesa, jogando baralho. Mas o que se ganha com isso? Viciado em jogo na internet, a noite toda jogando no computador. Essa pessoa está morta por dentro. Já espantou a unção do Espírito Santo? Já se tornou uma pessoa dominada, escravizada por isso? Aí você vê uma pessoa com a cara larga dizer: eu sou a favor do aborto. Não tem o Espírito Santo mais, acabou. Para mim tanto faz, tanto fez a vida. O dia que eu cansar eu vou suicidar. Ele já perdeu o Espírito Santo há muito tempo. Eu estou pensando em deixar minha esposa, deixar meu marido. Falta do Espírito Santo. Eu me lembro uma vez, como padre novo ainda, tentando arrumar um casal em separação. 10 anos de casado, 3 filhos. E vai daqui, vai dali, até que ele me falou: não, padre, deixa eu te falar. Quando eu casei com o propósito de viver 10 anos com ela. E agora eu vou arrumar outra, mais nova. Não, mas você pensa, que cabeça tem uma criatura dessa? É? Tá bom. Falei para a esposa: você não merece esse homem. Põe Cristo ao seu lado, você vai criar seus filhos. Ela está lá. Netos maravilhosos, criou os filhos na igreja. E ele está onde? No cemitério. Morreu de câncer. Sabe onde morreu? Na casa da esposa, porque as amantes meteu o pé nele quando ele ficou doente. Câncer. Saiu solene. 10 anos, cumpriu, agora vou arrumar outra mulher. Arrumou uma, arrumou outra, arrumou a terceira. Sempre nos bares, sempre nas boates. E ainda falando para os amigos que vida boa é vida de solteiro. De repente, um probleminha. Uma tosse seca. Foi no médico, passou um xarope, não resolveu. Aí o médico falou: vai para Goiânia. Chegou lá, o médico falou: não, seu pulmão está tomado de câncer. 6 meses. Vou deixar aqui. 6 meses você vai viver. Viveu 4. A mãe tinha morrido.
O pai dele tinha arrumado outra mulher que não quis ele em casa. As irmãs, os maridos não deixaram trazer ele para casa. Ele foi pedir esmola à esposa e o deixou morrer em casa. Não vale a pena o pecado. Não vale a pena a soberba. Eu poderia ficar aqui a noite toda contando esses casos de soberba, inclusive de mulheres, que terminaram muito mal. Porque uma pessoa que larga a família por causa de adultério não vai ter paz. Mas não vai mesmo. Você largar seus filhos por causa de sexo, isso é falta do Espírito Santo. Hoje nós estamos vivendo um mundo tudo esquisito. Gente esquisita, gente que não quer ter Deus, inimiga de Deus. É tão triste receber um pedido de um jovem: eu quero ser desbatizado. Porque entrou na UNB, ficou ateu, lá dentro, tendo aula com comunista, com esquerdista. Todo mundo sabe o que é o comunismo. Ainda tem gente que fica lambendo esse negócio de comunismo. Veja esses países comunistas como estão. Obriga as pessoas a viver com uma cuia de farinha por semana, sem liberdade, sem poder rezar, sem poder contestar, apanhando de milícias. Venezuela está cheia de milícias para bater no povo. Quem não obedece à tirania, apanha. Todo mundo sabe disso. Eu quero ser desbatizado. Falei, como assim? Não quero ser batizado. Mas você já foi batizado. Mas não quero ser batizado. Não tem eu tirar seu batismo. Nem Deus tira o batismo. É uma marca na alma que não tira. Mas eu quero que rasga a folha do livro da igreja onde está meu batismo. Não é uma audácia esse tipo de gente? Falei, não, aqui dentro do escritório da paróquia, quem manda é a igreja, não é você não, rapaz. Eu posso te dar uma declaração que você virou ateu, que você não precisa de Deus mais. Eu quero isso mesmo. Eu fiz lá. Tá. Declaro que este irmão renunciou à sua fé para viver o ateísmo, o comunismo sem Deus, desconsidera seu batismo, etc. E que ele arque com as consequências. Já arcou. 1 ano e meio depois, teve um acidente e morreu. Esmagado lá, queimado num carro. Pitando maconha, droga e correndo, pegando cavalo de pau lá em Brasília. Desbatizou. E agora foi para aquele lugar, lá não precisa ser batizado. Falta do Espírito Santo. Eu tenho vergonha de ter fé. Gente, a gente tem que ter vergonha de ser ateu. Crianças, jovens precisam buscar a Deus. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil que o diabo está roubando as almas. Nós precisamos ser homens e mulheres que vivem segundo o Espírito Santo, não segundo a carne, não segundo o pecado. Hoje nós temos o testemunho na missa de São Carlos de Luanda e seus 21 companheiros, que morreram no ano de 1886, em Uganda, na África. Um rei ateu, esquisito, que perseguiu a religião e mandou matar. Foram trucidados num bosque, cortadas as cabeças, jogados no chão, queimados. Horrível. Mas morreram dizendo, eu creio. Porque o martírio é o maior testemunho de fé que a igreja tem nos seus anais. Veja que esses santos são modernos, são do século XIX. Agora vocês imaginam o primeiro século, segundo século, milhares e milhares de cristãos que foram queimados, mortos, assassinados por causa de Jesus. E morriam cantando.
A nossa alegria católica é de saber que nós estamos no caminho da nossa salvação. Que nada neste mundo é capaz de preencher o lugar de Deus na nossa vida. Nada, nem dinheiro, nem sexo, nem poder. E aqui no Brasil a gente vê esse povo nessa loucura da política. Grande parte não tem projeto de governo, tem projeto de poder. Para tomar conta, para roubar, para corromper, para estabelecer aborto, destruir a família, destruir a fé. E tem gente que ainda comunga na igreja e ainda acha que esse povo presta. Gente abortista. Aqui em Goiás tem alguns políticos abortistas. Eu não pego na mão deles. Mão que assina a lei de aborto. Matar as crianças. Por que eles existem? Porque não foram abortados. Quando você vê uma pessoa gritando, uma feminista gritando a favor do aborto, é porque ela não foi abortada. Teve o direito de nascer, agora fica querendo matar os outros. Se vocês escutam tal político, tal partido é a favor do aborto, não vote. Tal candidato, tem um monte de candidato agora, milhares no Brasil todo. Tem caso de corrupção, tem denúncia na vida dele de corrupção, pronto, não vota. Porque tem uns que tem a cara de pau, rouba, tu ainda quer continuar roubando. Com toda a cara limpa. Porque não tem o Espírito Santo. Não quer governar, quer tomar o poder. Quer ser dono, quer lotear o país. Como a gente tem assistido no Brasil nesses últimos tempos. Onde tem o Espírito Santo, e nós temos bons políticos no Brasil, inclusive em Goiás, que são homens de igreja, mulheres de igreja, que querem ajudar o povo, que não está atrás de corrupção e de mentira. São poucos, mas nós temos. Daqui 2 anos nós vamos ter campanha de política aqui na cidade. Ah, eu posso ser vereador, posso ser prefeito? Pode, mas qual a sua intenção? Projeto de governo ou tomar o poder? Se você tem a intenção de fazer o bem, de levar Jesus para dentro da administração, ótimo. Quem nega a Cristo vira Judas. E Judas teve um fim triste. Nós católicos precisamos melhorar a nossa fé. Precisamos ler mais o catecismo, conhecer mais a doutrina da igreja, amar mais uns aos outros, valorizar nossa família. Família é tudo, gente. Acompanhar o estudo dos meninos. Vocês, mães, têm que perder tempo com seus filhos, porque a mãe é que educa. O pai está trabalhando, a mãe está ali. Se você trabalha, mas organize seu trabalho para você não ficar longe dos seus filhos. Criança é igual ninhada de jacaré. Jacaré choca a ninhada olhando. Criança, você não pode tirar o olho. Por que acontece violência sexual com criança e pedofilia? O pai e a mãe não estão observando. Minha mãe tinha aquele costume, a gente ia para as festas, naquele tempo tinha televisão, não tinha nada. Era doido para as festas. Festa de folia, festa de São João, de São Pedro, de Santo Antônio, fogueira, bolo, que as crianças gostam dos bolos da festa. Mamãe dizia, lá vocês podem brincar, mas não sai dos meus olhos. Você andava, mas você tinha que olhar se ela estava te vendo. Não podia sair dos olhos. Olha que sabedoria. Minha mãe era uma sertaneja. Sabia assinar o nome, mas tinha uma sabedoria, me encheu de sabedoria, minha mãe. Não sai dos meus olhos. Então, tem aquela greta ali, eu posso ficar ali, mas ela está me vendo.
E mamãe estava conversando e espiando, como o jacaré que choca os ovos com os olhos. Criança tem que crescer no olhar dos pais. Não deveria chamar Ministério da Educação, Secretaria de Educação. Ministério de Ensino, Secretaria de Ensino. Educação quem dá é pai e mãe. Escola não é para educar, é para ensinar. Ensinar ciência, matemática, geografia. Quem educa são os pais. Ensina a comer, com a boca fechada, sem mascar, com a boca aberta. Ensina o modo de sentar, como a menina mulher deve sentar, como a gente deve respeitar a conversa dos adultos. O que é a sexualidade, a castidade, essas coisas, é a educação da família. Agora, hoje, as escolas querem se meter naquilo que não é campo delas. Ideologia de gênero. Botando essas bobagens, igual banheiro, não sei de quê, todos e todes, essa coisa. Ah, o menino pode ser menina, a menina pode ser menina. Isso é um absurdo, isso. Isso é uma coisa diabólica, como diz o Papa Francisco. Isso não é papel de escola fazer. E vocês têm que observar, se no material de escola vem essas bobagens, como outro dia lá em Formosa, uma pessoa me mostrava o material de uma escola. Sobre família. Isso não é papel de escola, isso é papel da família educar. Uma família de 15 filhos, como deboche. E aí, família ideal, aquela que tanto faz ser 2 pais e 2 mães, um menino só, essas coisas insossa. Abusando da família de muitos filhos. Ensinando que não deve ter filho, que deve ter aborto. Não. Nós somos católicos. Nós temos o Espírito Santo conosco. E nós devemos defender os valores da igreja, os valores da vida, da justiça, ajudar os pobres com amor. Uma família que tem muitos filhos, está passando dificuldade, a comunidade deve ajudar. Agora hoje é um egoísmo, só quer ter um filho. Morre o pai, morre a mãe, esse filho não tem irmão, não tem cunhada, não tem mais ninguém. Filho sozinho, egoísta. Pega a família, nós mais velhos, famílias grandes. É muito mais fácil de educar, alegria. Aí você vai no velório, uma viúva que morre, tem lá uma menina perto dela, sem saber o que vai fazer, que o pai já morreu, a mãe morreu, não tem irmão, tem ninguém, filha única. Não tem nem com quem desabafar. Isso é egoísmo. Vocês, mulheres, existem para serem mães, para dar filhos a Deus. Vocês, pais, homens, existem para serem pais, para com as suas esposas darem filhos a Deus, para aumentar a família no céu, educar os filhos com fé. Não é ser esse pai mole, essa mãe frouxa, que não dá conta de educar seus filhos, que não dá conta de botar ordem na sua casa, disciplina. Não é conselho tutelar que vai dar educação para filho dentro da nossa casa, não. Gosto de conselho tutelar, tem seus valores, mas isso é coisa do socialismo, querendo o governo dominar a sua família, o governo mandar dentro da sua casa. Educação de filhos é o pai e a mãe que deve dar. E como católicos nós devemos dar uma educação firme, uma educação que o menino aprende a respeitar o patrimônio público, que não vai riscar os banheiros da escola, que não vai estragar as coisas da praça, porque tudo é nosso, que vai respeitar os mais velhos, os doentes, que vai respeitar o professor na escola. Esses valores acabaram. Vocês não perceberam isso não, gente? Que essas coisas acabaram nos últimos tempos?
Pega aí depois, desde lá de Fernando Henrique para cá, esses governos socialistas foram acabando com a família, tirando Deus da escola, tirando a moral e cívica dos estudos, desvalorizando a família, desconstruindo a família e a fé. Pense nisso. Nós precisamos valorizar a nossa família, uma família na força e no poder do Espírito Santo. Semana de Pentecostes, nós precisamos pedir: Espírito Santo, me dê a unção de um pai forte. E a mãe pediu: eu quero a unção de uma mãe forte. Os filhos pediram: eu quero a unção de ser filhos obedientes, filhos corajosos, sem preguiça, filhos castos, sem gastar a vida na prostituição, nas coisas erradas. Isso é ser de Deus. Ah, mas o mundo... Gente, larga o mundo. Vamos viver a nossa fé. É tempo de martírio. Eu não posso imitar os pagãos. Se a cidade é pagã, que os pagãos vivam lá, na cachaça, na imundície, no pecado. Mas eu, cristão, servirei a minha casa com a minha família e viverei a minha fé na igreja. É isso que o Espírito Santo quer de nós. É isso que Deus quer realizar em nós.